Muito bem, uma ótima noite aí a todos vocês, né, queridos alunos, queridos colegas professores também que estão aqui nos visitando na noite de hoje. É um prazer enorme ter vocês aqui nessa nossa aula de filosofia, que também faz parte do nosso projeto Filosofar. Afinal, você já sabe, não é que filosofar é preciso hoje e sempre. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante em filosofia, que é a metafísica, tá bom? O que será que é a metafísica? Para que serve a metafísica, não é? E eu posso adiantar para vocês que a metafísica, ela tem o objetivo de responder essa perguntinha aqui, ó. Quem somos nós? Tá? Então, a metafísica, você vai ver que ela é a ciência do ser, não é? E nós vamos ver aí como é dividida a metafísica, nós vamos ver também como surge a metafísica, tá bom? Muito bem, Haroldo, já que você está com o microfone aberto, eu vou aproveitar também para te fazer uma pergunta, tá? A matemática, ela também é dividida em áreas, como funciona? Sim, né? Ela tem os seus blocos de conhecimento, né? Ele ali, parece que, pelo que eu estou lembrando que ele colocou ali, a lógica, se eu não me engano, né, que ele também Isso. tratou ali, não foi? Sim, sim. E exatamente isso que a gente trata muito na questão matemática aí, que é uma das grandes questões que a gente, e dificuldades, às vezes, para fazer com que o aluno entenda, que não é só fazer continhas, né, e sim desenvolver o raciocínio lógico, porque às vezes nós ficamos muito preocupados, os alunos ficam muito preocupados em para que eu vou usar isso. É lógico que tem uma aplicação, né, que a gente tem que colocar mesmo no que isso vai ser útil, né? Mas o desenvolvimento do raciocínio lógico, eu acho que é o grande desafio para que ele possa, sozinho, né, desenvolver esse raciocínio lógico e atuar na vida de modo geral. Né? É exatamente essa relação com a mente e a matéria, né? Exato. Perfeito. Então, assim, bom, e a matemática também ela tem outras áreas, como, por exemplo, a aritmética, não é? Sim, com certeza, né? Mas, como eu disse agora há pouco, por exemplo, todas as outras blocos do conhecimento vão exigir um pouco desse raciocínio lógico básico do aluno, né? Então, ele vai ampliando esse conhecimento e com esse raciocínio lógico básico que ele tem, é fundamental para que ele possa tirar suas conclusões nos outros conteúdos que serão tratados posteriormente. Em matemática, disse muito que você depende de uma aula anterior, uma sequência, e tem muita coisa assim, né? Mas se ele não tiver esse raciocínio lógico bem desenvolvido no início, ele vai ter dificuldade nas outras áreas, né? Não só matemáticas, né? Mas da própria interpretação de texto em si, né? Ela exige ali um raciocínio lógico de entender como é que funciona, né? O mecanismo da leitura, da fala e da escrita, né? Exige um raciocínio lógico para você entender o que você está lendo. Mas, Muito enfim. bem. Não, perfeito. Gostaria também de perguntar aí para a professora Rosana, né? A química também parece que é dividida em algumas áreas, não é, Rosana? Quais você pode dizer para nós, assim, algumas das áreas aí da química? Sim, a química a gente pode dizer que a divisão, assim, por séries, né? Primeiro, segundo e terceiro ano é basicamente química geral, aí físico-química e química orgânica. É a forma que se divide as séries, basicamente, né? Química geral a gente vê no primeiro ano, mas dentro de química geral também tem uma série de detalhes, né? De ligações, enfim, de conhecimentos específicos. E lá dentro de físico-química, aí a gente vai ver termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, estudo dos gases, enfim, são divididos em áreas, e dentro das áreas tem ainda os subtemas, assim, ainda tem detalhamento dos assuntos. Perfeito. E por que eu fiz essa pergunta para você e para o Haroldo? Porque a filosofia, ela também é dividida em várias áreas, tá bom? Então, a filosofia, ela é dividida, por exemplo,
né, nós temos, claro, os períodos também da filosofia, mas nós temos aí temas em filosofia, como, por exemplo, política é uma área da filosofia, ética é outra área da filosofia, tá bom? A lógica, como disse o Haroldo, também é uma área da filosofia, né, que depois passou a ser também aí uma área da matemática. E nós temos a metafísica, que também é uma área da filosofia e que também se subdivide em duas. Quais são as duas áreas da metafísica? São a ontologia e a teodiceia. Então, vamos começar a ver isso, né? O que será que é ontologia? O que será que é teodiceia? Bom, a metafísica, ela busca a essência de tudo aquilo que existe, tá bom? Então, como nós vimos ali no vídeo, a palavra meta significa aquilo que vai além. E física, a palavra que significa natureza, não é? Então, metafísica é o estudo daquilo que vai além da natureza material das coisas, não é? Ou seja, tudo aquilo que tem um corpo também tem uma alma. Aí você vai me perguntar, puxa, mas os animais, será que têm alma? E todas as coisas têm alma? Então, será que uma escultura como essa que estamos vendo aqui no slide, será que essa escultura também tem uma alma? Olha, existem, de fato, tipos de almas, não é? E nós vamos ver aí um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas, em linhas gerais, metafísica é o estudo de tudo aquilo que vai além da natureza material, não é? E como nós vimos lá, esse termo não foi utilizado por Aristóteles, embora Aristóteles tenha fundado a metafísica. E o Aristóteles se referia à metafísica como a ciência primeira, tá bom? Então, ele nunca usou o termo metafísica, mas Aristóteles disse, olha, existe uma ciência primeira, que é a ciência daquilo que vai além da nossa natureza material, porque tudo que tem uma natureza material também tem uma natureza espiritual. Bom, quem já falou isso também para nós foi o antecessor de Aristóteles, que foi o mestre de Aristóteles, não é? Que foi o Platão. O Platão, ele já dizia o quê? Que existem dois mundos. Isso mesmo, existe aqui o mundo em que vivemos. Esse mundo que nós vivemos é um mundo sensível. Mas o Platão fala, olha, existe um outro mundo. Existe um mundo das ideias. Um mundo que não é material, não é? E o que nós somos aqui? O que nós somos aqui nesse mundo? Nós somos apenas cópias daquilo que existe nesse mundo superior. Nós somos cópias daquilo que existe no mundo das ideias, tá bom? Então, o Platão, assim, a ideia do Platão, ela é muito parecida até, para quem conhece, assim, o kardecismo, por exemplo, eu sou um estudante das religiões, né? Eu gosto muito de estudar religiões. E uma das religiões que eu estudei foi o kardecismo, que deriva muito da filosofia do Platão, né? Então, por exemplo, o kardecismo fala que nós vivemos aqui e quando nós morremos, nós vamos, por exemplo, para o nosso lar, né? E aí quem assistiu o filme Nosso Lar ou quem leu o livro sabe que mostra ali as pessoas igual nós aqui, né? Com algumas diferenças apenas, né? Mas muita coisa que tem aqui tem lá nesse, né, no que eles chamam de nosso lar. E o Platão também vai falar isso, olha, na verdade, o mundo real não é esse mundo que nós vivemos. O mundo real é esse mundo das ideias. Para quem também é religioso, a gente fala que existe um mundo espiritual, que existe o reino dos céus, né? Mas, olha, esses termos não foram termos utilizados pelo Platão. O Platão, ele fala que nós vivemos aqui no mundo sensível e que existe um mundo suprassensível, existe um mundo superior. E esse mundo superior, o Platão chama de mundo das ideias. E tudo aquilo que existe aqui é uma cópia desse mundo das ideias. E o Platão, ele acredita
também no fenômeno chamado metempsicose. Olha aí que nome bacana, hein? Metempsicose significa o quê? Também, como eu citei o exemplo do kardecismo, é o que chamaria de reencarnação. Então, Platão acredita que a nossa alma é imortal. O nosso corpo, ele é físico, o nosso corpo vem da natureza, mas nós temos também essa natureza metafísica, que é a nossa alma. E essa alma é imortal. Quando nós morremos aqui, a nossa alma retorna ao seu ponto inicial, que é o mundo das ideias. E lá no mundo das ideias, as almas vão contemplar as verdades eternas, não é? Vai contemplar o bem supremo. Platão também, assim, ele acredita que existe o bem supremo, mas ele não usa o termo Deus, tá? O termo Deus aí ele é um termo usado principalmente para quem é cristão, né? Então, o Platão não usa esse termo Deus, até porque na época do Platão existia a mitologia, que não era uma religião em si, mas nós não vamos abordar esse assunto, né? É importante que você entenda que a metafísica aí para o Platão, ela funciona dessa forma, tá? Nós estamos vivos aqui neste mundo, porém, esse nosso corpo é um corpo passageiro, é um corpo finito, é um corpo que vai acabar um dia, né? É um corpo que vai envelhecer e quando ele não servir mais, então a alma se liberta desse corpo. E ele diz isso mesmo, viu? Platão chega a dizer até um termo forte, ele fala que o corpo material é um túmulo da alma, porque a alma, ela tem potencialidades que nós nem podemos conceber, né? Que a nossa razão não consegue conceber, tá bom? Então, quando esse corpo morre, ele vai para este mundo das ideias, e lá nós contemplamos as verdades eternas. E quando chega o tempo certo, nós retornamos através desse fenômeno chamado metempsicose, que é uma espécie de reencarnação, e nós, então, nascemos em um corpo material. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é justamente a evolução do ser humano, tá? E nós aqui, né? Porque o Platão, eu disse para vocês que ele não era um cara religioso, ele não fazia oração, né? Não tinha oração, não tinha uma reza. Então, o que ele dizia? Ele falava, olha, mesmo aqui, vivendo nesse mundo material, nós podemos ter momentos chamados de ascese. O que é ascese? Ascese é um momento de concentração, né? Você pode se concentrar e você pode, então, elevar a sua alma. E essa alma vai ter essa ascese, ou seja, vai ter uma ascensão. O pensamento ele vai se juntar ao pensamento maior, que é esse pensamento do mundo das ideias. E nós podemos relembrar de coisas que contemplamos, né, quando nós estávamos lá no mundo das ideias, a fim de que a gente possa, já nesse mundo, ter uma evolução, não é? Então, o Platão, ele vê a metafísica dessa forma, tá? Nós temos esse corpo material, mas tudo aquilo que existe aqui não passa de uma simples cópia do mundo perfeito, do mundo eterno, de um mundo imutável, que é o mundo das ideias. Bom, por enquanto aqui, vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma pergunta? Algum ponto não ficou claro para vocês? Marcão? Sim. Por exemplo, ele acreditava que essa ascese que você colocou, que era essa ascensão ao mundo das ideias, ele acreditava que esse acesso ao mundo das ideias era em direção a algum ser superior nesse mundo das ideias? Era isso ou não? Ele só comentou a questão de que você conseguiria ter acesso ao mundo das ideias. Era mesmo um acesso ao mundo das ideias e não a um ser superior, porque quem vai tratar mais esse assunto do ser superior
é o Aristóteles, né, que nós vamos falar aí daqui a pouquinho. O Aristóteles, ele também não vai falar na existência de um Deus, tá? A palavra Deus, ela é muito associada ao cristianismo, né? O Aristóteles, ele vai falar, olha, existe um primeiro motor, né? Por que o motor? Vamos lembrar do automóvel, tá? Como que é o motor do automóvel? O motor, ele está parado. O motor está parado, só que ele movimenta engrenagens. Movimentando essas engrenagens, movimenta a roda e, consequentemente, o carro anda. Mas o curioso é que o motor ele está parado, né? Então, ele fala o quê? Que existe um primeiro motor, né? Por que ele falou isso? Porque as pessoas falavam assim, olha, existem os deuses, né? Eles acreditavam na mitologia, aquele lance de Zeus, Poseidon, Hades, não é? Então, assim, para quem acreditava na mitologia, então cada deus era responsável por um fenômeno da natureza, né? Então, o Aristóteles vai falar, olha, não tem nada disso, né? O Aristóteles, ele vai quebrar um pouco. Ele não era assim, nós não podemos dizer que o Aristóteles, ele era um ateu, porque ele achava interessante a mitologia. Ele não foi contra a mitologia, mas ele era a favor de explicar as coisas de forma racional, por isso que ele estudou tanto, né? Então, o que acontece? Ele fala, olha, esse negócio de deuses aí é meio complicado, né? Porque se você tem um Deus, então um Deus criou um outro, que criou outro, mas quem criou o Deus primordial, né? Quem criou o Deus primordial? Um Deus primeiro. Então, não tem como, né? O Aristóteles, ele mata esse princípio aí. Ele vai falar o quê? Que tem que haver um princípio que não foi criado por nada. Esse princípio, ele chama de primeiro motor. Ou seja, o motor, ele move tudo aquilo que está em movimento, né? Ele dá o movimento inicial, mas ele não é movido por ninguém, porque senão teria que ter um outro primeiro motor e assim sucessivamente, né? Então ele fala, olha, existe esse primeiro motor que vai colocar tudo em movimento. Aí você vai falar, pô, mas que história é essa de movimento? Então veja bem, né? Vamos pegar aí você quando você era nenê. Quando você era nenê e o que você é hoje, será que você é a mesma pessoa? Então, assim, de quanto em quanto tempo, vou fazer uma pergunta aqui, vai, principalmente aí para os professores, mas se o aluno souber responder, também pode responder, né? De quantos em quantos anos aí nós trocamos todas as células do nosso corpo? Alguém sabe dizer? Rapaz, eu tô, acho que ou eu faltei nessa aula, eu não estou lembrando aqui. A cada segundo, né? Hã? Assim, a cada segundo morrem nossas células, né? Sim, Você toma verdade. banho, por exemplo, quando você toma banho, milhares de células morreram. Mas dizem aí, tá? Eu ouvi falar isso, depois até alguém pode me ajudar aí nesse sentido, mas eu ouvi falar que nós trocamos todas as células do nosso corpo a cada 4 anos, tá? Todas as células, até as células ósseas, né, são trocadas aí a cada, no máximo, 4 anos. Então, veja bem, você, Haroldo, por exemplo, era uma pessoa enquanto bebê. Hoje você já foi muitas outras pessoas, né? Porque a cada 4 anos aí, né? Então, várias. Assim, várias, né? Então, olha só, o Aristóteles vai falar isso. Nosso mundo ele está em constante mudança, não é? Nada permanece o mesmo, ou seja, tudo está em movimento. Então, existe alguém que começou esse movimento. Esse alguém que colocou o movimento é o primeiro motor. O motor que coloca tudo em movimento, mas que não é movido por nada. É o que nós chamamos de Deus, mas o Aristóteles não utilizou esse termo, tá bom? E agora, bom, vou fazer uma pergunta aí para vocês, hein? Espero contar aí com a participação de todos, né? Estou achando o Misael muito quieto, né? Então, vamos ver se o Misael aí consegue responder aí algumas também das nossas questões. No meio dessa espera aí, eu tenho que ficar quietinho, só quero aprender só. Vamos lá, mas ó,
Vamos começar aí com algumas perguntas aqui, né? Umas perguntas, como, por exemplo, essa primeira, né? Há um sentido último para a existência do mundo, né? Ou seja, qual é a finalidade da existência do mundo, né? Por que será que existe esse mundo? Alguém arrisca aí um palpite? Por que será que existe um mundo, hein? Alguém gostaria de responder alguma dessas outras? Ó, como, por exemplo, essa, né? Existe algum Deus? Se existe, como podemos conhecê-lo? Se é que nós realmente podemos conhecê-lo, né? E se existe Deus, será que existe espírito? E essa diferença aí que vocês até teve alguém que citou, eu acho que foi a Rosana, que falou que tudo é composto de matéria e alma, né? Matéria e mente. O que vocês acham aí? Quem gostaria de dar uma contribuição para nós? Olha, não sei se, desculpa, aqui está, né, tentando falar alguma coisa, mas eu não sei se a gente acaba indo muito para uma área do que cada um tem mais ou menos como formação, né? Eu posso, por exemplo, de repente, acabar teologizando muito, ou saindo um pouco do campo da metafísica, aí, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que tem um motivo de ser, né? A gente estudou na escola, por exemplo, que teve o Big Bang, né? Tem a teoria do Big Bang, tem várias teorias da existência do mundo, não? E aí acho que volta um pouco dentro do que Aristóteles aí colocou nessa questão de você, da lógica, juntando os conhecimentos que você vai adquirindo no decorrer do tempo, para você formar a sua opinião ou crença, né, daquilo que você acredita do que realmente, de onde realmente viemos, ou por que estamos aqui, né, ou por que tudo foi formado, enfim, quem fez esse plano todo. Aí você acha que vai juntando e somando, né, os conhecimentos que você vai adquirindo. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui discutindo sobre essas questões. Então, vamos somar aos nossos conhecimentos outras coisas que estão aparecendo que talvez nós desconhecêssemos, né? E aí vai juntando para formar o meu entendimento, né? Do que eu estou fazendo aqui, quem que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e mais ou menos nesse sentido, eu entendo um pouco assim, né? Certo, maravilha. Não sei se foi mais ou menos nessa linha. Tá certo, perfeito, né? Então, mas professor, sim. eu acho que aí também já entra numa área assim de religião, né? Cada um tem uma crença, cada um acredita numa existência de um Deus. Eu acredito que existe um Deus que criou tudo, né? Que foi o que eu aprendi, foi o que meus pais me ensinaram e foi a religião deles, né? E eu até hoje eu sigo a religião. E eu creio que Deus existe e que cada um crê em alguma coisa. Então, essas, né, já entra nessa essa metafísica aí, ela já entra num campo assim muito particular de cada um, né? Entendeu? Eu não sei explicar. Não, você explicou muito bem. Na verdade, o que você falou vai vir muito aí de encontro com o que diz esse camarada aqui, ó, o Aristóteles, né? Então, você disse aí para nós, né, que você acredita em um Deus que criou todas as coisas que existem, não é? E olha só que coisa interessante, né? Que justamente aqui o Aristóteles, deixa eu voltar um pouquinho, o Aristóteles vai falar isso, ele vai falar que Deus, ele vai usar o termo primeiro motor, como eu falei, ele não vai falar Deus em si, ele vai falar, olha, existe esse primeiro motor que criou todas as coisas. Só que como que esse primeiro motor cria tudo, né? Porque, veja bem, tudo que existe nesse mundo é material. E aí fica Marcão, aquela... Oi? na Pode falar. verdade, o Aristóteles
ele fala da causa material, né? Como que é composta a matéria do nosso corpo, da forma, né? Ele fala, como você disse, ele fala mais da parte sensível, né? A parte material, enquanto Platão falava mais da parte inteligível, né? Da mente. E o Platão, isso que você falou mesmo, ele fala da causa material, da forma, da eficiência, ele dá uma resposta por que existimos, se existimos porque fomos criados, e qual a finalidade desse final, existimos para algo, qual finalidade, né? Qual é essa meta? Ele se baseia muito nisso, né? Nesses... Sim. A teleologia. Ah, sim, a teleologia, muito bem lembrado também aqui, né? Pela nossa também professora de filosofia, né? Então, olha só, de fato nós vamos entrar, então, como a professora até contribuiu, já nos adiantou isso, né, de que o Aristóteles fala que existem realmente 4 causas, não é? Então, nós vamos entrar nessas 4 causas, tá bom? E dizendo, primeiramente, para que a gente não pule as etapas, não é? Que a metafísica se divide em 2 partes. A primeira parte é a ontologia. E a ontologia, ela vai justamente, não é, Odete? Ela vai falar sobre essas 4 causas do ser. Ou seja, todo ser ele é composto de 4 causas, não é? E nós temos também aí a teodiceia. Aí, de acordo com o que disse Misael, né? O Misael falou, olha, cada um tem uma visão particular de Deus. E a visão aqui da teodiceia é uma visão fora da religião. Olha que interessante, né? O Aristóteles, ele vai explicar Deus, mas sem colocar religião no meio. Que coisa interessante, não é? Então, olha só, antes de falar mais um pouco aí do Aristóteles, né, nós temos aí novamente aqui essas questões, não é? Por que existe o mundo? Qual é o sentido da existência de tudo aquilo que há no universo? O que é o ser humano? Deus existe? Existe uma alma? Então vamos lá, né? Olha ele aí, né? O Aristóteles aqui novamente. Então, olha só, o Aristóteles, de fato, ele vai dizer aqui, ó, então a gente entra aqui na teodiceia, não é? Deus, ele é esse primeiro motor. E Deus, ele é um pensamento ativo. Olha que interessante, ele vai falar, olha, Deus não é material, mas Deus cria tudo aquilo que é material, como disse aí o nosso querido aluno Misael, né? Então, embora Deus não seja material, Deus cria a matéria. E como que Deus cria a matéria? Porque Deus é pensamento ativo, como diz aqui, não é? Deus é pensamento ativo, ou seja, Deus pensou, aquilo surgiu, tá? Deus pensou, aquilo apareceu. Ou seja, Deus, ele é o pensamento puro. E o pensamento puro, ele é instantâneo. Além disso, Deus não somente foi o criador de tudo, mas Deus é ainda o criador de tudo. Por quê? Porque a cada minuto, a cada segundo, está nascendo flores, plantas, formigas, humanos, animais. Ou seja, a mente de Deus, ela não para. A mente de Deus, ela é ativa o tempo inteiro, não é? E o pensamento de Deus, ele é um pensamento perfeito. É um pensamento que não muda. Então, Deus não para de criar. É constante. Então, é errado dizer Deus criou o universo. Não, Deus continua criando o universo. Porque Deus é a essência de tudo aquilo que existe. Tá bom? E olha só. E como nós, então, conseguimos também nos organizar politicamente, organizar a nossa ética. O Aristóteles, ele é muito categórico nesse sentido. Ele vai falar, olha, nós temos que observar a natureza, né? Nós temos que observar a natureza, e nós percebemos que Deus criou tudo de forma harmônica,
não é? Existe o dia e existe a noite, existem as 4 estações, ou seja, existe um tempo de plantar, um tempo de colher, né? Então, nesse sentido, o Aristóteles, ele fala, olha, nós temos que olhar essa harmonia do universo e transmutar essa harmonia do universo para onde nós estamos agora. Ou seja, vamos transferir isso para a política? Como nós teríamos harmonia na política, né? Se nós não tivermos os extremos. É justamente o que temos hoje, né? Então, a gente vê aí uma briga total entre o capitalismo extremo e o comunismo, por exemplo, né? Então, nós temos 2 ideias extremas. Isso é justamente o que Aristóteles ia falar que é um problema. Nós precisamos o quê? Harmonia. Então, como harmonizar aí, né, essa política tão polarizada, né, em capitalismo e comunismo. Então, Aristóteles propõe sempre a harmonia. Por quê? Porque Deus já criou e Deus cria dentro de uma harmonia. Deus, ele não vai criar de acordo com o caos. Deus não vai criar assim o mundo e depois vai colocar o mundo aqui, o sol ali, a lua aqui. Não. Deus já cria tudo em conjunto, né? Então, nós estamos colhendo aí, por exemplo, vai alface, tomate, mas já está nascendo mais alface e mais tomate, ou seja, a criação ela é dinâmica, a criação não para, tá bom? Então, dessa parte aqui da metafísica voltada para a Teodiceia. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo por enquanto? Agora, na verdade, o Aristóteles falava muito de São Tomás de Aquino, né? E vem bem ao encontro do que o Haroldo estava falando, do trivium, né? A gramática, a retórica, a dialética. É muito interessante essa parte, né, Marcos? Sim, eu vou entrar nisso também, né? Então, assim... Quadrivium, aritmética, geométrica, né? Que vem tudo dentro da escolástica, astronomia, música. Muito interessante isso. Sim. Professor? Sim. O senhor disse que a metafísica ela é dividida em 2 partes, né? Isso. E a primeira ontologia e a segunda parte seria? A segunda é Teodiceia. 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 Nossa, um nome difícil, né? Que a gente muito raro de se ouvir. Está escrito aqui, né? Tá vendo? Se você der uma olhadinha aqui no vídeo ali, ó, você vai ver aqui, ó, Teodiceia, assim, tá? É com C. Estava aqui, ó, estava no vídeo, você vê, a gente, como a gente não tem o hábito de dar leitura, né? É que eu coloquei em letras miúdas também, né? Aí fica um pouco mais difícil, tá? Aí é quando a pessoa quer esconder alguma coisa, ela coloca em letra miúda, que ninguém lê. Quando qualquer propaganda, aquela propaganda bonita, né? Então... aquela propaganda bonita que todo mundo chama atenção, mas aí você vai ver o preço, está bem pequenininho no rodapé, né? Ninguém vê. É que nem no Pão de Açúcar, né? O cliente vai... Isso, exatamente. Então, mas olha só, Misael, o que precisa ficar claro aqui veja bem, você não precisa decorar esses nomes, né? Como a professora até estava falando também, é mais no sentido do entendimento, né? Então, assim, a Teodiceia lembra de teologia, né? Só que teologia, por que teologia, né? Você tem a palavra teos, que é Deus, e a palavra logia, que é o conhecimento. Então, teologia seria aí o conhecimento de como Deus se revela para nós, né? Então, a teologia, ela trabalha com a revelação divina. Então, a teologia vai usar a Bíblia, né? Porque Deus se revela através da Bíblia. Agora, a Teodiceia, ela também vem de teos, né? Só que seria o quê? O estudo racional de Deus. Então, não entra a Bíblia, não entra o Corão, não entra nenhum livro sagrado. Então, Aristóteles pensou, né, tudo sobre Deus, tá bom? Então, é isso. Você tem que entender o quê? Que o Aristóteles, ele falou sobre o sentido dos seres, né? Então, por exemplo, qual é o sentido do homem existir no mundo e qual é o sentido de Deus? Porque Deus vai criar
aí todas as coisas, né? Então, e racionalizar o pensamento cristão, né? Aí depois vem o cristianismo, né? Porque, assim, o Aristóteles, ele viveu antes de Cristo, tá? Então, assim, o Aristóteles, ele viveu aí 300 e poucos anos antes de Cristo. Aí, depois vai vir, de fato, a filosofia cristã, né? Que é o que nós veremos agora, olha aí que maravilha, né? Então, a metafísica medieval. Então, na metafísica medieval, o Santo Agostinho, ele vai retomar o pensamento de Platão, né? Então, Santo Agostinho vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar a Bíblia com uma mão e vai pegar o Platão com a outra mão, né? E vai fazer aí a conciliação, né, da Bíblia com o pensamento do Platão. O Santo Tomás de Aquino, ele vai vir bem depois aí também do Santo Agostinho, né? O Santo Tomás de Aquino, ele vem aí no século XIII, não é? E ele retoma o pensamento metafísico de Aristóteles, tá bom? Então, olha só, um grande problema ali da época, né, era justamente conciliar a fé com a razão, tá? Então, conciliar a fé com a razão. Por quê? Porque a filosofia de Aristóteles era imbatível. Ninguém conseguia ser melhor do que o Aristóteles, né? Então, o que acontece? A igreja, né, só existia a Igreja Católica Romana nessa época de igreja cristã, tá? Não existia nenhuma outra igreja cristã ainda, porque a reforma religiosa protestante, ela vai ser lá em 1514, com Lutero na Alemanha. E aqui a gente está antes disso, então só existia a Igreja Católica Romana, era a única igreja cristã que existia na época. E a Igreja Católica Romana queria o quê? Ela falava assim, pô, e agora? Tem esse pensamento do Aristóteles aí, como que a gente faz, né, para que o nosso pensamento prevaleça? Então, surge aí a teologia cristã, não é? E a teologia cristã, ela é dentro da metafísica de Platão e de Aristóteles, tá bom? E o grande expoente aí da metafísica medieval é justamente aqui o Santo Tomás de Aquino, né? Esse camarada aí que está aparecendo aí na tela para nós, tá? Então, olha só, como disse a professora Odete, a metafísica medieval, ela vem junto com a escolástica. Por que escolástica? Porque é onde surgem as primeiras escolas, não é? Antigamente não tinha escolas assim nesse modelo de hoje e tal. E aí surge aqui a escolástica, né? Como disse ali a professora Odete, e baseada então nos pensamentos aí gregos antigos, né? E vão formar aí as primeiras faculdades, tá? Bom, mas o que é o importante disso, né? O importante é lembrar que a metafísica medieval, então, ela foi dividida em duas partes. A primeira, né, está escrito aqui, com o Santo Agostinho, retomando o pensamento de Platão, a filosofia depois escolástica, retomando a metafísica de Tomás de Aquino. Estou ficando aqui de olho também no horário, né? Como o pessoal participa bastante, então o horário vai, né? O tempo não para, como já dizia Cazuza, né? Então aí às 10h40, mais ou menos, aí a gente para, né? No máximo umas 10h45, tá bom? Mas então, olha só, por que essa primeira fase ela é chamada de patrística, né? Por que patrística? A palavra patrística vem de pai. Por que pai? Porque, veja bem, na Idade Média, quando surge o catolicismo romano, surgem os primeiros padres. Então, a palavra patrística, ela vem de pater, né, que é do latim pater, que significa pai. E o que são os padres? Veja bem, todo mundo tem um pai, né? Mesmo a pessoa pode não conhecer até o pai, mas todo mundo tem que ter um pai, né? A mulher não faz um filho sozinha, não é? Então, todo mundo tem um pai. Da mesma forma que todo mundo tem um pai, a igreja também tem os pais da fé. Então, todo mundo tem um pai na fé, que é o padre, né? O padre é o
pai espiritual daquela comunidade. Então, a patrística é o surgimento dos primeiros padres, tá? E, então, a gente tem aí como expoente o Santo Agostinho, ou apenas Agostinho, né? Como também pode ser chamado. E na segunda fase, nós temos aí o grande Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, que vai retomar o pensamento de Aristóteles e serão fundadas, na verdade, as primeiras faculdades, que são faculdades da Igreja Católica Romana, tá bom? Então, vamos lá, né? Olha só, o Tomás de Aquino, ele vai retomar o pensamento de Aristóteles, como nós dissemos. E existia aí um grande problema, né? Porque vocês sabem que o catolicismo romano, ele acredita em um Deus que, ao mesmo tempo que ele é um Deus só, mas ele se manifesta em 3 pessoas. Por isso que o catolicismo romano começa todas as orações, né, todas as orações no catolicismo romano, começa-se fazendo o sinal da cruz e falando, né, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma coisa só. Oh, mas aí tem um problema ontológico, né? A gente não falou que a metafísica é dividida em ontologia e teodiceia? Se o camarada ele é pai, como que ele vai ser o filho? Como que ele vai ser Espírito Santo ao mesmo tempo? É um problema ontológico, né? Não existe nada, nem o próprio Deus não pode ser 3 coisas ao mesmo tempo, não é? Então, o que acontece, né? O Santo Tomás de Aquino, ele resolve isso até de uma certa forma interessante, porque, veja bem, é que nem uma pessoa que é avó. A avó, claro, a vovó, ela é mãe, não é? A vovó é mãe. Então, mas a vovó também foi filha. Então, a vovó hoje, ela é mãe, mas ela também foi filha. Então, ela também é 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, ela pode ser mãe, pode ser filha. E ela é vó também, ou seja, ela é 3 coisas ao mesmo tempo. Deus também é assim. Deus, ele é pai. Ele é pai porque ele se manifestou no momento da criação de tudo. Então, Deus é pai. Deus também se manifesta na pessoa de Jesus. Então, retomando ali o Evangelho de João, né, capítulo 1, onde João fala, né, no princípio existia Deus, que em grego vem a palavra logos, tá? Então, no princípio existia Deus, né? Ou o verbo, que fala também, né? Então, assim, no princípio existia o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus. Aí depois no versículo 14 ou 15, fala ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se manifesta primeiro criando tudo aquilo que existe. Depois, num segundo momento, Deus se manifesta na figura de Jesus. Ou seja, né, como diz aí no Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E falando isso, ninguém achava um problema nisso, né? Porque os gregos também acreditavam que os deuses se personificavam em humanos. Então, ninguém achou isso ruim, tá? Ninguém achou isso absurdo, né? Então, Deus se fez homem na figura de Jesus. E então, depois, quando Jesus morre, ressuscita e volta para o céu, Jesus deixa o Espírito Santo, né, entre nós. Então, ele resolve aí esse problema ontológico, dizendo que não são 3 deuses, mas sim 3 formas distintas de como um Deus único se manifesta. Então, ele se manifestou no primeiro momento, foi o momento da criação, num segundo momento, através de Jesus Cristo, que através de Jesus Cristo, né, se fazem novas todas as coisas, porque aí vem o Novo Testamento, ou seja, a nova herança, e Jesus, quando morre, ressuscita e vai embora, ele deixa o quê? O seu Espírito Santo, porque se Jesus fosse embora, nós ficaríamos órfãos, né? Então, é aquele exemplo que eu dei da vovó, se você tem a vovó também teve mãe, então, se você tem Jesus aqui, você tem que deixar um descendente, né? Jesus veio de Deus e agora deixa um descendente, que é o Espírito Santo.
Bom, por enquanto aqui, vocês tiveram aqui uma compreensão disso? Ficou meio vago? O que vocês acham? O que vocês não entenderam? Não, por enquanto está tudo tranquilo aí o exposto. Então, maravilha. Eu procurei dar uma corridinha por causa do horário aqui, né? Então, procurei dar uma corridinha, como vocês participaram bastante ali no começo, né? Então, a gente deu uma corridinha, tá bom? Olha, essa parte da metafísica moderna, nós vamos tratar aí na semana que vem, não é? Nós vamos tratar a metafísica moderna, que vem com esse filósofo aqui, que é um filósofo alemão, chamado Immanuel Kant, tá bom? Vamos tratar um pouquinho da metafísica de Hegel. Oi? Você está mandando muito bem. Obrigado, mestre. Ouvi isso de uma professora também aí de filosofia, é muito bom, né? Então a gente se sente muito satisfeito. Eu peço desculpa por ter dado uma corridinha agora aqui no final, porque senão também vai ficar muito conteúdo para a semana que vem, né? Então, semana que vem nós vamos ver aí um pouquinho mais aí da metafísica moderna e também aí um pouco da metafísica mais contemporânea, tá bom? Olha aí que maravilha, né? Diante de um assunto tão difícil, eu acho que você explorou muito bem, viu? Que bom, muito obrigado. Então, claro, né, vamos fazer aqui uma breve revisão, né? Nós vimos aí o que é a metafísica, vimos que a metafísica ela é um ramo da filosofia e também subdividida em outras duas sub-áreas, né, que seria a ontologia e a teodiceia. A ontologia vai falar do nosso ser em si, né, o que é o ser humano, por que nós estamos aqui, tá bom? Falamos bastante aí também do Platão, né, o que o Platão fala sobre isso. Falamos um pouquinho do Aristóteles, né, que o Aristóteles ele fala que existe um primeiro motor, que na nossa linguagem nós chamamos de Deus, né? Então, existe esse primeiro motor, que nós chamamos de Deus, e que Deus, ele seria o quê? Um ser perfeito. Deus é pensamento ativo. Deus não só criou o mundo, como ele continua criando o mundo, não é? Então, Aristóteles, ele observa isso, que o ser humano aqui, né, por exemplo, ele é carente e imperfeito. E quando que o ser humano vai se completar? Ele vai se completar em harmonia com os outros seres. Não somente com os seres humanos, mas também com a natureza, tá? Então, o ser humano, ele existe para a felicidade, né? Então, nós devemos buscar a felicidade, mas não é possível ser feliz sozinho, como já diria o poeta, não é? E então, nós seremos felizes quando cultivarmos o quê? A política e a ética. Somente assim nós conseguiremos atingir a felicidade. E falamos um pouquinho aí da metafísica medieval, né? Então, todos nós aí somos filhos de um mesmo pai, que é Deus. Se nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos, não é? E Santo Tomás de Aquino consegue aí solucionar também essa questão do Deus Trino, né? Como pode Deus ser ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? Então, Tomás de Aquino vem aí, faz a grande síntese teológica, unindo o pensamento de Aristóteles com o pensamento bíblico, tá? Eu acho que os outros companheiros dormiram, né? Porque o pessoal acabou parando aí de participar. Claro que eu precisei falar um pouquinho mais aí no dia de hoje, porque é um assunto, né? Nós já estamos aí acabando o semestre e eu não posso deixar de finalizar o semestre sem dar todo o conteúdo previsto, né? Então a gente deu uma corridinha, tá bom? Mas espero, né, ter alcançado aí o objetivo. Quem tiver mais dúvidas, mais alguma pergunta, né, pode também fazer agora ou me procurar aí no outro momento, né, e nós solucionaremos aí dúvidas, tá? Alguém gostaria de fazer uma consideração? Aula show, Marcos, eu adoro te ouvir, é sempre muito bom, eu curto muito. E da última vez, a primeira vez, meu marido estava junto assistindo, e a gente adora filosofia, assim, no geral, né? Ele ouve muito Clóvis de Barros, que eu também não sou muito fã, mas ele gosta muito.
Então, a sua aula é sempre, meu Deus, muito boa. Parabéns. Foi muito claro. Muito bom. Marcão, parabéns, viu? É lógico, a gente se empolga no assunto, né? Se deixar, por conta do tempo, o tempo aqui acaba sendo curto, né? É verdade. Mas é muito legal, você foi muito tranquilo na sua exposição aí, e claro, né? Sobre, como a Odete comentou aí agora há pouco, né? Você foi bem, sobre colocar bem aí todos esses posicionamentos aí se encaixando, né? Só eu gostaria o que ficou pouco para mim também disso tudo, né? Que é bacana, é a procura dessa harmonia que seria o equilíbrio, né? Sim. Que a gente tem, nesse momento, inclusive, que a gente anda vivendo com tanta dificuldade, tanta coisa estranha acontecendo, e a gente tem que estar procurando, tem se falado tanto em saúde mental, em um monte de coisa, acho que o equilíbrio e buscar essa harmonia é fundamental para entender e conseguir caminhar equilibrado para não cair, né? Se você se desequilibrar, você vai sair fora de uma dessas linhas aí e ficar meio perdido, né? Parabéns, viu? Mas muito legal mesmo. Tanto é que também uma das áreas da filosofia, né, é a psicologia, que depois, claro, a psicologia, lógico, ela acabou se desmembrando, né? Psicologia, sim, a palavra vem do grego, né? Psique e a mente. Então, como você falou, né? Na verdade, a gente tem um desequilíbrio geral e que desequilibra a nossa mente também, isso, né? Então, hoje a psicologia, claro, ela é definida aí como estudo clínico da mente, né? Sim. Mas para os filósofos, a psicologia era realmente o estudo da alma, tá? Estudo da alma mesmo, né?